quero reforçar os meus agradecimentos ao professor Marcos, ao professor César e ao professor Rogério pela lembrança do meu nome. Bom, vamos falar então um pouco sobre o risco do câncer de mama. E por que câncer de mama? Porque o câncer de mama é o que mais preocupa qualquer paciente, porque é o que mais incide entre as mulheres. Ele ocorre mais ou menos em 70% dos casos são casos esporádicos, 20% de riscos familiares e 10% são hereditários, aquelas pacientes que apresentam a mutação BRCA1 e BRCA2. O que nós temos no nosso país? No nosso país, a incidência de câncer de mama, infelizmente, ela é grande, aproximadamente, quase esse ano, os dados de 2018, aproximadamente 60 mil novos casos são esperados, e ele é responsável por quase 30% dos tumores que ocorrem nas mulheres. Então é por isso que a gente tem que falar e explicar sobre câncer de mama. Quais são os fatores? Lembrar que todas as mulheres apresentam fatores de risco para esse tipo de câncer. Existem fatores intrínsecos que estão relacionados, então, com a idade, com a menarca precoce, com a idade do primeiro parto. É um dado extremamente importante, porque cada vez mais as mulheres postergam as suas gestações, o aleitamento tardio, a menopausa tardia e as hereditariedades e as mutações. Mas os fatores extrínsecos, eles também têm peso, entre eles a dieta, a obesidade. Então aqui eu quero chamar a atenção que tem fatores que podem ser evitados, como é o caso de melhores dietas, de não ser obesa, de aumentar a atividade física, e aqui entra a anticoncepção hormonal em geral. Mas qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual é o risco de cada coisa? Porque quando você fala em risco, você precisa dizer para a sua paciente de quanto é esse risco. Então vamos lá. O risco relativo de 1 a 2 são os riscos em relação à presença da menarca precoce, da idade do primeiro parto elevada, pacientes com altas estaturas, menopausa tardia e o uso recente da anticoncepção hormonal combinada oral. Um risco relativo maior de 2 a 4, principalmente se essa paciente tem níveis elevados estrogênicos na pós-menopausa, se ela teve radiação torácica e se ela tem um parente de primeiro grau com antecedente de câncer de mama. E um risco que é o preocupante, que é o risco acima de 4, quando essa mulher tem mais de 65 anos, diagnóstico de hiperplasia atípica, a presença das mutações BRCA1 e BRCA2, se essa paciente tem uma hiperdensidade mamográfica e se ela tem 2 ou mais parentes com câncer de mama. Então vamos lá, qual é a pergunta? O uso do anticoncepcional, ele aumenta o risco na população geral? Então o que a gente tem da literatura? Um grande número de trabalhos e de estudos mostram que não houve o aumento do risco relativo. Lembrar que o perfil das pacientes são diferentes na dependência de cada estudo e que as formulações dos anticoncepcionais também são diferentes. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe 3 grandes estudos prospectivos. Primeiro, porque eles estudaram um grande número de mulheres e por um grande período. O que a gente tem? Num desses estudos, ele avaliou o risco entre usuárias de anticoncepção hormonal combinada e a presença de câncer. Nessa lâmina, o que a gente vê é que, mesmo em relação ao tempo de uso, não apresentou risco para câncer de mama. É o risco aqui em rosa. Mas eu também quero chamar a atenção que essa lâmina ela é extremamente importante, e é isso que eu também tenho que falar para as nossas pacientes, que a utilização da anticoncepção hormonal combinada, ela diminui o risco de câncer de endométrio e de câncer de ovário. Esse estudo, ele prosseguiu e ele continuou, tá certo? Por mais tempo, e os autores continuaram percebendo os mesmos resultados, sem aumento do risco de uso da anticoncepção hormonal combinada e a presença de câncer de mama. Outros estudos. Esse estudo é um estudo extremamente interessante. Eu acho que esse estudo é um estudo importante porque ele é prospectivo e é um estudo de 36 anos, com um grande número de usuários.
23 mil usuários de anticoncepção hormonal combinada oral e 23 mil mulheres não usuárias. E o que se viu aqui? Se viu que o risco de câncer de mama não estava aumentado. E chama a atenção que nesse estudo continua a diminuição do risco para câncer de ovário e câncer de endométrio. Esse estudo ele continuou e agora ele tem 44 anos, com um número maior de mulheres, e o que se observou? Que esse risco continua baixo, 1,08. Mais estudos, um estudo caso controle. Esse estudo também é interessante, é um grande número de mulheres com câncer de mama e mulheres controles. O que eles viram? Eles foram ver se a anticoncepção hormonal combinada interferia e foram ver se o uso atual ou o uso passado do método trazia alteração no risco. E não foi observado nenhum risco alterado. Um outro trabalho. Essa é uma revisão que queria avaliar o tempo de uso, que é uma outra pergunta. Não é apenas se a paciente usou, mas por quanto tempo essa mulher usou o método hormonal combinado. E aí o que ele observou? Que não havia relação do tempo de uso com o risco de câncer de mama. E se vocês observarem aqui, tem um estudo, ele foi por mais de 5 anos de utilização do método. E aqui eles não observaram alterações significantes entre a paciente que usou menos de 1 ano e mais do que 5 anos. Então a gente observa aqui nos dados desses estudos que o risco aqui foi de 1,08. Mas, na literatura, nós também temos aqueles trabalhos que mostram o quê? Um aumento do risco relativo. Então existem alguns trabalhos e trabalhos mais recentes. Lembrar que as doses de alguns desses estudos eram doses maiores de etinoestradiol e alguns desses trabalhos já estavam testando a presença dos novos progestagenos. Então, o que nós temos aqui? Nesse trabalho, que é um trabalho que ele é muito citado, ele é um trabalho antigo, mas ele é uma meta-análise com um grande número de casos, que mostra um aumento do risco relativo. De quanto? De 1,24. Que eu vou comentar o peso desse risco um pouquinho mais para frente. Lembrar que as pacientes que utilizaram um método anticoncepcional, então, nessa meta-análise, elas tiveram um aumento de risco de 1,24. Após a suspensão do método, esse risco reduziu. E os autores chamam a atenção que esse risco ele se mostrava importante, principalmente entre as adolescentes, nas pacientes que tinham iniciado a anticoncepção com menos de 20 anos. E eles não conseguiram ver relações, diferenças entre as doses utilizadas. Mais recentemente, um trabalho que chamou a atenção, que foi publicado no final do ano passado, um trabalho com as mulheres dinamarquesas, um trabalho que avaliou por 11 anos ou mais um grande número aqui de mulheres e que mostrou, na dependência do tempo de uso do anticoncepcional hormonal combinado, o risco, se ele existia ou não. O que os autores observaram? Os autores observaram um aumento do risco para câncer de mama na dependência do tempo de uso do método hormonal. Então eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, e eu acho que essa lâmina é a lâmina mais importante da minha aula. Quando eu vou falar de risco, eu consigo talvez explicar para vocês o que quer dizer um risco relativo. Só que quando eu vou falar para a paciente ela fica desesperada na dependência de como eu explico que é o risco relativo. Então, nesse estudo, risco relativo, o que foi observado? O risco relativo nesse estudo foi de 1,2. O que quer dizer isso? Quer dizer que 20% das mulheres que fazem uso de anticoncepcional hormonal combinado, quer dizer, 20% a mais de quem usa vai ter câncer de mama. Quando eu coloco um risco, aumentou com o tempo, menos de 1 ano, 1,09, 9% a mais de risco de ter câncer de mama. Quando eu digo 10 anos, 1,38, 38% a mais de risco. Só que
a paciente ela tem que entender algumas coisas e nós também. O que é um risco aumentado? A grande maioria dos trabalhos, das situações, se considera como um risco relativo baixo aqueles que são menores do que 1,22. Isso quer dizer que a maioria desses riscos que eu citei, eles são considerados baixos. Quando nós encaminhamos trabalhos para as grandes revistas, os revisores consideram um risco relativo importante quando eles são superiores a 2,5 e 3. Então nós temos que ter isso em mente para poder entender o que é um risco relativo baixo e um risco relativo alto. Então vamos lá. Qual é o risco dessas mulheres terem câncer de mama? Das que não estavam usando método hormonal combinado, o risco foi de 55 casos para cada 100 mil mulheres. Quando a paciente estava usando anticoncepção hormonal combinada, esse risco foi de 68 para 100 mil. Isso quer dizer que eu tive 13 casos a mais. 1,3 para cada 10 mil mulheres. Aí, a nossa paciente, tá certo? Ela vai entender por quê. Eu vou falar para ela que eu tive um caso a mais para cada 7.690 usuárias de anticoncepção hormonal combinada. Paciente entendeu, ela vai dizer, entendi. É muito diferente de eu dizer que a paciente tem um risco de 20% a mais de câncer. Quer dizer, na verdade, a gente tem que saber entender e explicar para as nossas mulheres. Aqui para nós. Então, nesse trabalho, o que tem que ficar a mensagem? Houve aumento do risco relativo? Teve. Mas qual é o risco absoluto? O risco absoluto aqui, ele encontrou 13 casos para cada 100 mil mulheres. O que eu tenho que guardar desse trabalho? Que teve um caso a mais para cada 7 mil. Gente, ou 7.690, vamos guardar um para cada 8 mil usuárias de anticoncepcional hormonal combinado, tá certo? Se eu quero falar isso e passar para porcentagem, eu vou ter 1,3 para cada 10 mil ou 0,013 para cada 100. Dessa forma, eu consigo entender e as nossas pacientes também. Esse trabalho, ele trouxe uma grande movimentação na mídia, não só na mídia aqui, mas na mídia europeia. Ele foi motivo de vários editoriais de revistas e agora na Contraception, que vai ser publicada agora em setembro, a sua editora, a responsável, a professora Caroline, ela escreve justamente isso que eu estou falando para vocês, que a gente precisa saber informar, que a gente tem que tomar cuidados da forma com que a gente passa a incidência desse tipo de tumor, e ela finaliza dizendo que o que ela pode afirmar é que o uso do anticoncepcional hormonal combinado, ele não interfere com o risco de câncer geral na paciente. Ele até diminui. Por quê? Porque ele diminui o risco de 2 tumores que a gente não consegue, às vezes, fazer rastreamento, que é, por exemplo, o câncer de ovário. Então, ele diminui isso independente das doses. Estudos no passado e estudos recentes mostram redução para câncer de ovário e para câncer de endométrio. Bom, em relação à história familiar, o que se coloca para a história familiar? Na história familiar, quando a paciente conta que ela tem um antecedente, e aí não importa se é de primeiro grau ou não, não há contraindicação para a utilização de métodos anticoncepcionais hormonais combinados. Pelos critérios de elegibilidade, aí o que a gente vai observar é se há outros riscos para esse método, mas se for só pelo antecedente familiar, todas as vias e a utilização do combinado são considerados categoria 1. Para aquelas pacientes que têm mutações, para essa população, os estudos eles são conflitantes. A maioria mostra um aumento do risco relativo, mas aqui a população estudada ela é uma população pequena, porque você tem um número pequeno dessas mulheres. Então, existe uma incerteza em relação à utilização ou não. Mas o que a gente tem que afirmar para essas pacientes
é que a anticoncepção hormonal combinada, ela protege em relação ao risco do câncer de ovário. Então, aqui no Congresso Europeu de Anticoncepção, em 2016, houve uma mesa específica em relação a isso, com a professora Merck, e ela recomendou o quê? Ela recomendou, no geral, que a presença dessas mutações, a gente deve evitar a utilização prolongada da anticoncepção hormonal combinada oral. Cuidado com as adolescentes, porque elas utilizam por um tempo longo. Não se usar a anticoncepção hormonal para se tratar outras coisas, porque lembrar que tem os benefícios não contraceptivos e de repente você começa a fazer uso desse método, não só pensando como método contraceptivo, mas pelo benefício, então ele não deve ser usado. Na medida do possível, transferir as pacientes que utilizam métodos hormonais para o dispositivo intrauterino de cobre. Em relação ao tipo histológico, tem diferença? Então, parece não haver diferença entre a presença do câncer ductal e o câncer lobular, e quando se questiona sobre as diferentes formulações, faltam dados. Nesse último trabalho de 2017, a professora Caroline ela é bem específica em relação a isso. Esse estudo não demonstra resultados para os anticoncepcionais com 20 microgramas de etinoestradiol. Então, a gente precisa de mais estudos e de mais trabalhos demonstrando a diferença, se existe, para as doses do etinoestradiol, ou então com a presença agora dos novos estrogênios, que a gente também não tem nem os trabalhos para se provar e para se falar algumas coisas. Então, qual é a minha mensagem? A minha mensagem é o seguinte: primeiro, o risco de câncer de mama associado ao anticoncepcional hormonal combinado, ele é baixo. Ele é baixo. Ele pode variar de acordo com os estudos, mas ele é baixo. Esse risco não impede a prescrição da anticoncepção hormonal combinada. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar com a minha paciente e explicar. Não há necessidade de troca de método. Eu tenho que acalmar a paciente e tranquilizá-la. O médico precisa conhecer esses riscos e ele precisa saber interpretar e informar de forma adequada as suas pacientes. Muito obrigada.